Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, direto dos estúdios de Brasília. Mais um Frente a Frente, nesse dia cheio de novidades aqui em Brasília. O Congresso praticamente entrou de recesso, mas o Judiciário, está trabalhando e muito. Hoje, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que inquéritos e ações penais serão julgados diretamente no plenário. Isso significa que aquelas ações da Lava Jato, que envolve aí deputado, senador, está cheio de processo lá ainda, que precisa ser julgado, não serão mais julgados pelas turmas, a primeira turma e a segunda turma, que é especificamente a turma da Lava Jato. Esses processos agora vão direto para o plenário. Isso vai tirar o poder dos ministros da segunda turma, que vai ficar com o colegiado agora, que vai entrar o novo ministro, vai sair Celso de Mello, que está aí na sua última semana, o decano se aposenta e vai assumir Cássio Nunes Marques, que ainda precisa passar pela sabatina no Senado Federal. Para discutir esse e outros assuntos, eu e José Maria Trindade, nós recebemos hoje o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Eduardo Brandão. Doutor Eduardo, é um prazer receber o senhor. Obrigado, aqui. Denise. Muito boa noite. E Zé Maria, pelo jeito, o Luiz Fux deu uma saída ali, né? Encontrou uma saída para não ficar dependente, todos os processos da Lava Jato, de uma segunda turma que ninguém sabe o que vai ser. Pois é, e lá se vai aquela expectativa do ex-presidente Lula de ser julgado na segunda turma e, seguindo aquela velha linha que estava vencedora na segunda turma, anular a condenação do ex-juiz Sérgio Moro. Essa é a tendência. Waldir Raupp, o ex-presidente do MDB, ex-senador, foi, portanto, aí o último a ser julgado em ação penal na segunda turma. Olha, é um momento importante, né? Um momento de fechamento de ano no Congresso Nacional. Os debates políticos estão muito fortes por aqui. Presidente Eduardo Brandão, nós estamos vivendo um momento em que todas as categorias estão sendo questionadas, né? E os juízes não ficam distantes desse julgamento popular. O julgamento aqui no Supremo, nos estados, né? Os juízes federais, questionamentos sobre salários, os penduricários, né? Que são os extras. O que é hoje um juiz no Brasil? Quem é? Qual o perfil do juiz hoje no Brasil, doutor? Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. O juiz, ele continua sendo essa pessoa concursada, que prestou um concurso, que se dedica à magistratura, né, que trabalha, que vive, no caso da Justiça Federal, dentro do teto do Supremo Tribunal Federal. 39.300. No máximo, né, bruto, né, que tem que ser colocado que esse valor é bruto. Ele vive sem revisões anuais e nos últimos 16 anos nós tivemos 6 revisões anuais, quer dizer, e a revisão anual do servidor público, que aí inclui todos os servidores, equivale ao dissídio das categorias profissionais privadas. Isso é uma coisa que tem que ser dita quando se fala em servidor público. Hoje você não tem essas revisões anuais, elas têm sido feitas de 4 em 4 anos. Essa é a realidade hoje do juiz. E, além disso, ele acaba sendo muito atacado nas mídias, né, em razão das suas... linha forte atacando. Assim, a Operação Lava Jato teve esse lado, né, que a AJUF sempre defendeu a independência judicial, né, mas é a nossa razão de ser, defender a independência judicial e defender as decisões fundamentadas sem entrar no mérito dos colegas. Mas a Lava Jato inaugurou uma época perigosa, que é dos ataques nas mídias sociais à pessoa do juiz. Começou a se atacar a pessoa do juiz, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele pensa nisso, que ele acredita nisso, que é algo que nos preocupa muito, né? A gente viu no início da Lava Jato com juízes que julgavam e chegou até os ministros supremos, quer dizer, as redes sociais, tanta coisa, a coisa avolumou de uma forma que os ministros supremos passaram a ser atacados também. Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque o processo judicial, ele se caracteriza pelo sistema recursal. Toda decisão tem recurso. Né, vejam na Lava Jato, grande parte das decisões de primeira instância, que sempre foram atacadas, colocadas na mídia, elas foram mantidas nas instâncias superiores e até majoradas. Então, o sistema recursal resolve a questão da decisão judicial. Não há necessidade de se duvidar da pessoa do juiz. O juiz é uma pessoa imparcial que dá suas decisões com base na lei e na Constituição. E, obviamente, na sua consciência, fundamentando e interpretando essa lei e a Constituição. Agora, o senhor acha que a Lava Jato ela já deu o que tinha que dar, digamos assim? Já acabou, tem que
Tem Eu acho que não, seguir eu acho outras que- etapas, ou mudar de nome, enfim, acabar com as forças-tarefas, porque houve uns questionamentos, né, a respeito da Lava Jato, a força-tarefa acabou em São Paulo. Como é que o senhor vê aí o futuro dessa operação que já vem aí na sua 78ª fase? Eu não vejo como acabar. Na minha visão, a Lava Jato, ela muda a história do Brasil, não só no combate à corrupção, como na cultura do mau uso do dinheiro público, né? A gente tinha uma ideia, uma realidade, uma crença de que o dinheiro público sempre era mal utilizado, né? Não só falando de corrupção, mas de mau uso mesmo. A Lava Jato vem mostrar o cuidado que se tem que ter com o dinheiro público. Eu acho que isso aí é uma dívida histórica que nós teremos com a Lava Jato. Daqui a 30, 40 anos nós vamos estar falando dela. Não vejo por que a operação acabar. A lógica, a questão das forças-tarefa é uma decisão mais do Ministério Público Federal. Não tenho como juiz como decidir isso. Mas não vejo por que, enquanto tiver fatos a serem apurados, ela tem que ser mantida e as outras operações têm que ser feitas, porque ela tem uma colaboração histórica ao Brasil. Assim, é lógico que toda operação, toda condenação pode ser objeto de decisão, de discussão, mas ela e foi muito importante para o Brasil. Eu tenho uma dúvida, o senhor representa também os ministros do Supremo Tribunal Federal? Alguns são nossos associados. Ah, tem que ser associado. Mas, assim, só desculpa, Zé Maria. Além de alguns são associados, mas nós sempre defendemos a independência judiciária. Do judiciário, qualquer que seja, né? Eu tive acesso a partes desse inquérito, que é muito questionado no Supremo Tribunal Federal, das fake news, e vi que ali existem fatos graves. Ameaça à família de juízes, no caso dos ministros do Supremo, jogaram bomba em casa além de ministros, no jardim de ministros, e colocaram telefones pessoais dos ministros nas redes, de familiares, citando familiares e tal. O que se questiona, e eu questiono também, é se o Supremo pode fazer esse inquérito, mas existem fatos graves. O senhor tem notícia de que outros juízes estão também sofrendo esse tipo de pressão? Não. Que é ilegal, né? É completamente absurdo, é completamente antidemocrático esse tipo de pressão. O que justifica as críticas a esse inquérito tem que ser avaliadas nesse tipo de coisa, dessas situações tão fora da normalidade que ocorreram, né? O que justificou uma medida diferenciada em relação ao que a gente está acostumado. O senhor acha que justifica? O que acho que justifica, sim. Eu acho que justificou porque a coisa estava fora de controle. É engraçado que eu chamo isso de coisa, exatamente, não um inquérito. Não sei como é que vai ser o futuro daquilo. Não o inquérito em si, mas as situações que ocorreram, essas ameaças, a gente tem que... Eu discordar de uma decisão do Supremo, qualquer pessoa da população pode discordar. Agora, eu tenho que entender que a Suprema Corte traz segurança jurídica. Gostando ou não, eu vou recorrer daquela decisão. Eu não posso agredir a pessoa. Faz parte do jogo democrático. Mas é do jogo democrático. Eu não posso querer, porque o que me assusta, Zé Maria, é o seguinte: um advogado atuante, ele sabe que ele ganha e perde. Ele não tem nada contra a figura do juiz que julga. Porque ele sabe que um dia ele vai ganhar, uma vai perder. Quer dizer, eu sou juiz previdenciário e marca as patentes. Ele sabe, inclusive, quando entra com a ação, ele já sabe mais ou menos. Então, assim, quando você extrapola isso para ferir a pessoa do juiz, do ministro, a família, quer dizer, você já parece que já não é coisa de advogado. Parece que é alguém de fora do direito que já está querendo usar aquilo como política. Nem toda decisão judicial, ou poucas decisões judiciais, são políticas. Então, assim, a gente percebeu nessas que justificaram esse inquérito das fake news, que todo mundo estava encarando, tudo que o judiciário faz, o Supremo especificamente, é política. Só política não é isso, está longe de ser a verdade. Agora, tivemos essa decisão hoje de passar os inquéritos e ações penais, conforme nós temos aqui para você na abertura do nosso programa, que passar para o plenário. Isso, de uma certa forma, não ajuda até a proteger os ministros, uma vez que a decisão passa a ser dos 11 que compõem o colegiado, e não apenas dos 5 lá que compõem uma turma? Como é que o senhor vê essa decisão? Traz mais segurança. O que a gente pode esperar a partir de agora? Eu acho que, assim, tem, obviamente, que você cria uma legitimidade maior da decisão que todo o plenário vai decidir, todos os ministros vão participar, né? Obviamente, o risco de uma demora maior no julgamento dos processos, que são mais ministros julgando, com direito a pedido de vistas e tudo. Porém, obviamente que há essa preocupação dessa legitimidade da decisão, né? Para você não personalizar, não personalizar em ministros
tal posição ou é favorável ou contrário a determinada decisão, a tal linha. Então, certamente a decisão foi baseada, a preocupação foi com base nisso, e é interessante assim, essa preocupação, essa busca da legitimidade das decisões da Suprema Corte. Vejam como a Suprema Corte está antenada com a realidade, com as pressões sociais. É interessante. Agora, há esse risco realmente das decisões demorarem mais. Né, mas eu vejo aí, doutor Eduardo Brandão, vamos dizer, uma fragilidade na segurança jurídica. Sim. Porque antes, coisa de 2 anos atrás, o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que os casos seriam julgados nas turmas e que só os presidentes, né, da Câmara, Senado e da República que teriam julgamento pelo plenário, porque naquele momento havia uma pressão nesse sentido. E agora recua, quer dizer, o advogado que fez uma defesa, eu nem estou defendendo bandido nem julgados, não, estou fazendo uma avaliação jurídica, né? O advogado faz uma defesa com base numa condição, com base numa linha, com base numa jurisprudência. Agora, toda a estratégia de defesa vai ter que ser modificada, né? Sim, vai ter que ter uma atualização nessa estratégia, até porque você vai ter outros votantes, mas não há um impedimento. Ninguém pode escolher o juiz. Né? Exatamente, é o princípio do juiz natural, e aí se você realmente amplia para o plenário essa questão, eu não vejo nenhuma ilegalidade, nenhum absurdo. Acho que sim, há uma preocupação de uma legitimidade maior dessas decisões. Eu acho que é aquilo que eu destaco, a preocupação da Suprema Corte com a própria imagem, assim, perante a população. Acho interessante esse tipo, que muita gente critica o judiciário por estar distante da sociedade, por estar longe da sociedade, e nesse momento ele mostra essa preocupação. Mas concordo que muitas mudanças alteram, trazem insegurança, trazem... O senhor acha que nesse caso, por exemplo, Waldir Raupp, o ex-presidente do MDB, ele pode recorrer ao plenário, já que agora mudou? Acredito que não. Se houve a decisão da turma, e na época era julgamento pelas turmas, mesmo tendo sido semana passada, tendo sido ontem, né? Eu não vejo como. Recorrer ele pode, eu só não sei se vai ter procedimento. Recorrer todos podem, né? Sim. Mas... Agora, não fica assim, não soa também como uma forma de driblar o fato do presidente Jair Bolsonaro ter escolhido para o Supremo um ministro que é visto como um desembargador que é visto como alguém mais alinhado ali a Gilmar Mendes e Lewandowski, que tem uma opinião mais de vamos devagar com a dor que Santa é de barro, né? Eles já livraram alguns lá. Assim, eu não vejo. Eu acho que assim, na verdade, eu encaro como o Supremo trazendo para si, para todos os seus membros, a decisão. Eu não vejo como uma resposta a um ministro que foi indicado, que ainda nem foi nomeado, que ainda nem passou pela sabatina. Mas eu acho que eu vejo mais como uma preocupação mesmo de, nesses casos, como o Supremo está sendo muito cobrado, todos nós vamos julgar, né? Toda a corte vai julgar. Eu vejo nesse sentido, não vejo como... E como o senhor vê a indicação aí do Cássio? Ele é um associado da JUF, desembargador federal, conhece a realidade da Justiça Federal, dos juízes e juízas, então nós gostamos muito, nós apoiamos muito a indicação e a nomeação, né? Esperamos que na sabatina ele tenha muito sucesso, porque a gente precisa, a Justiça Federal precisa ser ouvida, a Justiça Federal julga as causas da União, né? As causas mais importantes do Brasil, e a gente não tinha representante, né, no Supremo. Então, ter alguém que conhece a nossa realidade, dos juízes e juízas, nos deixa muito satisfeitos. Doutor Eduardo Brandão, eu já disse aqui que eu acho que o método atual, a Constituição atual, ela está perfeita, que o presidente da República deve indicar o integrante do Supremo. Isso porque existem algumas defesas de que os ministros do Supremo devam ser indicados por associações de juízes, ou representação e tal. Eu entendo que isso forma também uma política, né? Uma política classista, de qualquer forma. E o presidente da República, ele chega renovado pelo voto, chega com a proposta e, na minha opinião, o forte mesmo é o Senado Federal que faz a sabatina e, às vezes, deixa passar. O senhor entende que a maneira, o método, isso teria que ser uma emenda à Constituição, né? De indicação de ministro do Supremo, está certo, está correto, ou deveria ser pela carreira? Eu vejo todos os... Eu acho que teria que ter, com todo respeito a todos os ministros, que a gente tem uma excelente relação com todos os ministros do Supremo, a gente teria que ter mais juízes de carreira. A gente sempre defende, a Associação de Juízes sempre defende juízes de carreira ingressando no Supremo Tribunal Federal. Hoje nós só temos 2 de carreira, né? Então, que é a Rosa Weber e o Luiz Fux, né? Mas assim, a gente sempre defende isso, apesar da excelente relação com todos eles. Mas em relação à indicação, a forma como é feita, todas as propostas de emenda, como a atual solução, vão ter críticas e vantagens. Eu não vejo assim grandes vantagens nas emendas que estão sendo propostas
e grandes críticas na atual forma. Eu entendo, eu concordo com a sua posição de que o presidente da República tem a legitimidade de indicar esse equilíbrio de forças. O Senado? Sim, e o Senado exercia na sabatina a sua função. E esse equilíbrio de forças do Supremo vai de acordo com a sociedade, com o anseio da sociedade também. Então, é aquela coisa, a justiça ela não julga a sociedade como ela deve ser, e sim como ela é. E isso também envolve a indicação do Supremo. E mandato para ministros? Assim, eu acho que tem vantagens e desvantagens. Aí a gente vai ter que analisar no caso concreto, né? Obviamente que vai ter uma renovação maior, mas ao mesmo tempo você vai criar uma falta de estabilidade, de instabilidade nas decisões. Então, o caso do decano, por exemplo, que está se despedindo, ele ficou 30 anos no Supremo. Quer dizer, ele deixou uma marca, ele deixou uma história, ele passou por vários governos. Se alguém for criticar isso, mas quantas vantagens nós tivemos com isso? Ele passou uma imagem, uma segurança, gostando, e aí algum advogado pode concordar ou discordar das decisões, mas ele passou a segurança, ele passou aquela estabilidade das decisões, que é importante numa Suprema Corte também. As decisões dele são completas, então. bem fundamentadas, né, e até criticadas por isso. Então, exatamente. Então, assim, longas demais. Mas esse é o exemplo. Que, assim, é um respeito ao Então, julgamento. assim, então, se ele tivesse o mandato, a gente perderia. Quantos anos do ministro Celso Mello que a gente perderia se ele tivesse um mandato por de 10 anos? A gente perderia mais de 2 décadas de experiência dele. Quer dizer, então, tem que ser uma coisa... Todos têm vantagens e desvantagens. É verdade. Olha, nós estamos aqui no Frente a Frente falando de um poder que já foi muito fechado e que está aberto a críticas, mas não a ataques gratuitos, como vem acontecendo por aí. E é por isso que aqui no Frente a Frente está o presidente da AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais do Brasil, o doutor Eduardo Brandão. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui no Frente a Frente.